Bem-vindo à primeira série de podcasts promovidos pelo Anemia Working Group, a Associação Portuguesa para o Estudo de Anemia, que tem como objetivo promover a investigação na anemia nas suas diversas vertentes. Neste contexto, promovemos uma série de podcasts que pretendem ser um espaço de atualização com caráter informal e didático. Teremos a doutora Patrícia Di Martino, ginecologista do HFAR, à conversa com o Dr. João Mairos, ginecologista e presidente do Anemia Working Group, para nos falar em PBM em ginecologia. Este podcast teve o apoio da CSL Vifor. Bom dia, estamos aqui hoje reunidos para falar sobre um tema que para muitos é desconhecido e para outros nem tanto. E tenho aqui à conversa comigo o Dr. João Mairos, que é o presidente do Anemia Working Group e que tem uma larga experiência nesta atividade, nesta área, na área clínica também, e com quem vou ter uma conversa sobre este tema que se chama PBM. E vou começar por aí, vou perguntar o que é isso, PBM, essa sigla mágica. Olá, Patrícia. Pois o PBM é um conceito, é uma ideia, é uma forma de organização em termos de saúde e destina-se muito resumidamente em tornar o sangue do doente tão importante e tão aproveitado que ele nunca vai precisar de ser transfundido. Portanto, realmente valorizar em todas as fases do processo de doença e de tratamento o sangue do doente, de forma que a transfusão não venha a ser necessária, porque a transfusão tem riscos associados e, portanto, esta forma de pensar é uma forma que tem uma validade clínica e depois tem uma validade económica, porque a transfusão é um processo dispendioso do ponto de vista económico e clínico. Portanto, PBM quer dizer concretamente? Quer dizer Patient Blood Management. Okay. Basicamente é a gestão do sangue, quer dizer, não se pode falar a ideia não é traduzir realmente PBM para gestão do sangue, porque gestão parece que é algo que é um conceito económico, um conceito de gestão. E isto não é verdade, isto é um conceito clínico, que depois tem benefícios económicos, como muita coisa acontece quando se pensa de uma forma correta do ponto de vista clínico e depois isto traz benefícios económicos, é mais correto do que pensar-se economicamente, tentando depois com isso trazer benefícios clínicos. Portanto, é um processo inverso, é um processo, do bom ponto de vista, a ordem correta para se falar nisso. Portanto, além de reduzir esse potencial risco de transfusão, tem mais vantagens ou é essencialmente... Claro, tem uma série de vantagens, porque além de reduzir a transfusão, reduz a 50% a necessidade de transfusão, portanto, metade das transfusões são evitadas quando se aplica PBM, reduz os internamentos hospitalares em 10%, que é muito significativo, reduz significativamente a morbilidade e a mortalidade e não custa dinheiro porque antes pelo contrário, dá a ganhar dinheiro, não aumenta o volume de trabalho, baseia-se em evidências científicas e constitui uma melhoria global da prática clínica. Portanto, não tem desvantagens nenhumas, só tem vantagens. Basicamente é isto. Por isso que estás a dizer, depreender-se-ia que a partir de uma prática já instituída largamente, portanto... Pois, parecia, é não é? fácil, ela está em curso em Portugal, o que é Claro, preciso não. fazer para isso É, estar a funcionar? exatamente. Realmente parecia que seria fácil, mas não é assim muito fácil, porque obriga a que as pessoas, as instituições, as organizações, os serviços se coordenem. Portanto, têm que trabalhar em equipa alguns serviços diferentes, tem que haver um processo de liderança clínico no meio disto, porque se não houver um processo de liderança, ninguém sabe para onde é que vai, a ideia é que todos vão para o mesmo caminho, no fundo a conseguir-se um objetivo final, e envolve muitas especialidades, envolve as especialidades cirúrgicas, neste caso aqui estamos a falar de ginecologia, portanto isto é uma situação diretamente aplicada à ginecologia, mas o PBM aplica-se a todas as especialidades, neste caso as especialidades cirúrgicas sendo a ginecologia, envolve imunohemoterapia, envolve anestesiologia, envolve Mas o bloco era, operatório, envolve a medicina geral e familiar.
Uhum. Diz isto, Era desculpa. isso que te ia perguntar, como é que se interligava, toda essa família de intervenientes para que isto realmente funcione de uma forma Pois, organizada, não é? primeiro precisa de haver um conceito, tem que se perceber o conceito e todos têm que estar alinhados no mesmo conceito. Isso, aliás, está baseado, existe legislação própria, portanto, a Organização Mundial de Saúde já determinou quais eram o que é que era necessário fazer, o próprio Estado português já emitiu documentos oficiais para que isso se implemente, existem inclusivamente normas da DGS a dizer como se faz. Só que há que haver aqui uma plataforma de comunicação entre diversos hospitais, diversos atores da saúde, para que todos compreendam qual é a necessidade e que se trabalhe de uma forma organizada. Portanto, o PBM tem, teoricamente e do ponto de vista oficial, vá lá, 3 pilares: um pilar pré-operatório, um operatório e um pós-operatório, assim de forma por alto, e esses 3 pilares estão ligados, por um lado, o pré-operatório, ou o ginecologista que está a fazer o seu, ou o obstetra que está a fazer o trabalho pré-operatório, ou o médico de medicina geral e familiar que segue a doente, ao processo cirúrgico em si e depois a o que é que acontece no pós-operatório. Tudo isso tem que estar coordenado. Portanto, exige duas coisas fundamentais. Do meu ponto de vista, exige necessidade de comunicação e necessidade de liderança. Sem haver uma liderança eficaz e uma comunicação eficaz, é muito difícil implementar PBM, porque não se pode fazer PBM sozinho. Era isso que te ia perguntar, achas que deve estar centralizada numa pessoa ou numa equipa esta iniciativa, esta forma de trabalhar? Olha, do meu ponto de vista, mas isso é uma opinião pessoal, eu penso que deveria haver uma plataforma como existe para o Pepsira, para o controle de infecção, que coordenasse o PBM em Portugal e que pusesse os vários atores a trabalhar, cada um com a sua função. Eu penso que essa era a melhor solução. Mas neste momento a Direção-Geral de Saúde está a tentar outras soluções, os hospitais por si próprios tentam outras. Por exemplo, nós somos já não sou, mas estamos ligados ao Hospital das Forças Armadas a implementarmos PBM em 2017 e funciona. Sim, Portanto, dentro de um hospital, é possível pôr os atores a falar. Quem é que falava neste processo de PBM no HFAD? A ginecologia, o laboratório, portanto a patologia clínica, que eu há bocado esqueci-me e tenho que estar envolvido nisto, a imunohemoterapia e a anestesiologia. Portanto, eram os 4 intervenientes no processo e o PBM resulta. E nós fazemos PBM desde 2017, mas no país todo parece que é muito complicado pôr PBM a funcionar. Cada hospital podia implementar PBM à sua forma, mas depois tinha que combinar também com os centros de saúde para que quando recebessem as doentes, elas não viessem anémicas. Há um número que é importante, que a anemia pré-operatória chega a ser 75% segundo a era OMS. isso que eu te ia perguntar, na área especificamente da ginecologia e a obstetrícia, é uma área particularmente sensível a esta área, não é? Porque, É, porque as mulheres são particularmente anémicas. uhum, No estudo que o Anemia Working Group fez, o Empire, nós vimos que 2 em cada 10 adultos, 1 em cada 5, pronto, 1 em cada 5 adultos sofria de anemia. Mas nas mulheres, particularmente, entre os 18 e os 24 anos, chega a ser 30%. Ora, estas mulheres com um processo de anemia tão impactante, com necessidades cirúrgicas, irem para blocos, a probabilidade de serem anémicas quando são operadas é enormíssimo. E o valorizar esse aspecto é o PBM. pois, no fundo estamos a falar de tentar otimizar o mais possível uma situação, portanto, Isso não tem truque nenhum. Na verdade, isto é extremamente simples e fácil. uhum, Agora, o problema é pôr as pessoas a falar. E para se pôr as pessoas a falar, como a gente percebe quando há uma discussão, sei lá, entre políticos ou um programa de televisão, é preciso haver um moderador. uhum. E agora, de fazer em Portugal PBM sem uma moderação, eu não vejo que seja muito fácil. Portanto, essa moderação exige liderança. Quando nós vemos olha, vamos para a questão da televisão. Quando temos uma moderação na televisão, o moderador é o líder da conversa. Ele é que diz quais são as perguntas e se tem que fazer este ou aquele, interrompe, faz, portanto, ele lidera a conversa.
ele até pode nem precisar, nem saber muito do tema, convém que saiba alguma coisa, mas tem que liderar o processo e depois pôr as pessoas a comunicar. E o resultado dessa liderança mais comunicação é o resultado final da conversa na moderação. Aqui no PBM seria o resultado final, seria implementar PBM de forma eficaz e correta. Certo, até porque a anemia, sobretudo na mulher, tem uma série de condicionantes, impacta muito na saúde da mulher. Que riscos é que são os mais importantes, uma mulher que esteja anémica e que vai ser operada? O que é que isto pode Portanto, interferir? isto do ponto de vista do PBM, que é o que estamos aqui a falar, portanto, a mulher à partida é muito mais anémica e ferropénica do que o homem, porque perde, sobretudo na idade fértil, perde mais sangue nas menstruações, tem menstruações mais abundantes, portanto, ela tem um déficit de ferro significativo em relação ao homem. Portanto, a mulher é particularmente afetada. Depois há a questão Portanto, da se for gravidez. se for operada nesse contexto anémico, está exposta a Ok. que mais riscos em termos Está comparativamente a exposta, uma pessoa que não esteja por- anémica? está exposta ao risco do aumento do tempo de internamento hospitalar, de morbilidade, de infecção associada aos cuidados de saúde, inclusivamente à mortalidade. E, portanto, Uhum. na questão particular, não sei se é isto que me pretendias. Sim, 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 sim. Eh, Pronto, agora é assim, como é que nós em ginecologia, porque o tema que estamos aqui neste podcast a falar é sobre PBM aplicado à ginecologia. uhum, O que é que na ginecologia se pode fazer particularmente? Pode-se fazer nos tais pilares que eu falei há bocadinho, que o PBM se baseia classicamente no primeiro, segundo e terceiro pilar. No primeiro, que é o tal pré-operatório, vá lá, que é onde se otimizam as condições eritrocitárias. É primeiro perceber que é preciso rastrear, diagnosticar e tratar a anemia e a deficiência de ferro, que é uma coisa que logo à partida nós às vezes descuramos. Portanto, a ideia é valorizar esse fator. portanto, primeiro saber se Depois, existe, não é? mas existe, exatamente, portanto, rastreá-lo e diagnosticá-lo. Depois vermos, temos de tratar as causas subjacentes. Tu, por exemplo, tu tens uma doente com mioma e que tem uma anemia. Tu tens duas opções. Metes a doente na sala imediatamente para lhe tirar o mioma, com a mulher anémica. Ou metes a doente na sala, corrigindo a anemia previamente. Tens estas duas opções. Hum. Portanto, se tu fazes a O primeira timing é coisa, muito que é importante, geral, portanto. quer dizer, se tu fazes o que à partida parece lógico, que é, ok, ela tem um mioma, é preciso tirar o mioma para deixar de sangrar, e esta ideia inicial vai-te pôr a doente anémica na sala, e o risco de transfusão é muito maior. Há um estudo, e eu vou interromper isto porque acho que é importante, um estudo espanhol multicêntrico, de 2008, salvo erro, que pôs várias especialidades cirúrgicas em estudo e uma delas era a ginecologia. O que é que eles nesse estudo viram? Que se tivéssemos um doente com uma hemoglobina abaixo de 11, a probabilidade transfusional era de 90%. Mas quando essa hemoglobina era colocada acima de 14, a probabilidade transfusional passava para 20%. De 90 para 20. Portanto, é muito importante operar os doentes equilibrados do ponto de vista não só hemodinâmico, mas em termos de anemia, do que estar a operar os desequilibrados. Claro, Portanto, é como quando se transporta um doente, não se transporta um doente sem estar estabilizado, não é? Portanto, aqui não se deveria operar um doente que estivesse anémico, a não ser que não houvesse claro. outra Nem sempre é alternativa. possível otimizar o doente como nós Claro, gostaríamos, não é? claro. E Mas nessas circunstâncias, em termos, vá lá, cirúrgicos, há alguma coisa que se possa fazer que possa reduzir o há, risco? pronto. Eu fui buscar dados publicados. Portanto, não fui buscar coisas abstratas, fui buscar dados publicados para percebermos que existem estudos que sustentam essa ideia. Que, por exemplo, as técnicas de eletrocirurgia bipolar reduzem significativamente a hemorragia. Ao reduzir a hemorragia, estão a reduzir a anemia. Que as técnicas cirúrgicas minimamente invasivas, e nós cada vez apostamos mais da cirurgia minimamente invasiva e bem, trazem importantes benefícios, entre os quais as reduzidas perdas hemáticas. Isto está publicado e são frases dos próprios artigos. A cirurgia vaginal tem menor volume de perda sanguínea intraoperatória em relação à abordagem abdominal. Portanto, sabemos que sangram menos.
e que o volume de perdas hemáticas durante a cirurgia também está publicado, que é um importante indicador de qualidade cirúrgica. Portanto, quando melhoramos a qualidade cirúrgica, também estamos a fazer PBM quando essa qualidade cirúrgica implica diminuição de perdas. Portanto, isso aplicado especificamente à ginecologia, porque isto pode-se aplicar a qualquer especialidade cirúrgica, aplicado especificamente à ginecologia, está-se a fazer PBM na fase intraoperatória. E depois do pós, não é? No pós Claro. é utilizar as medidas possíveis e adequadas de forma a potenciar e otimizar a tolerância fisiológica específica de cada doente à anemia. Porque eu queria deixar também 2 números, que 80 a 90% dos doentes estão anémicos depois de serem submetidos à cirurgia. São números da Organização Mundial de Saúde de 2021, portanto, são números recentes. Portanto, os doentes, quando são operados, depois de serem operados, estão anémicos. Portanto, há um espaço para vários intervenientes, cada um participar com o seu papel, não é só a imunohemoterapia que tem um papel de otimizar previamente, mas depois também durante todo o processo cirúrgico e Claro. pós-operatório. No acompanhamento pós-operatório, quando tu vais ver a doente que tu operaste, passado uma semana, passado um mês, e acompanhas, algo que tu deves ver é se essa doente estabeleceu os valores da hemoglobina e se continua ou não com anemia, porque isso vai influenciar também o prognóstico. Certo. E na área oncológica isso também acaba por ter uma influência muito significativa. Sim, na oncologia os números são extremamente importantes. Sabe-se que a anemia nos doentes oncológicos tem uma prevalência, segundo os estudos, de 26 a 53%. Chega a ser de 75% em mulheres que com tumores sólidos a fazer quimio. E, portanto, tem um impacto muito grande. Portanto, todo o processo de perda de sangue, de internamento com doente anémica, neste caso estamos em ginecologia, é realmente algo que nós deveríamos, de uma forma concertada entre especialidades, conseguir debelar para que as doentes não sejam depois transfundidas. Então, e porquê é que não devemos transfundir? Quais são os riscos associados à transfusão? A transfusão, primeiro é um transplante, não estamos a falar de um medicamento, a transfusão é um transplante. Transplante e que tem riscos. Esses riscos são o aumento da morbilidade, o aumento do tempo de internamento hospitalar, o aumento das infecções associadas a cuidados de saúde e aumento da mortalidade. E este aumento está associado à transfusão per si, ou seja, não é a causa da transfusão que faz, por exemplo, aumentar a mortalidade. Não, é independentemente da causa, só o facto de ser transfundido aumenta a mortalidade. Para além disso, a transfusão não soluciona a causa, porque no fundo vai resolver um problema provisoriamente, e não interrompe a hemorragia, e tem estes riscos. Portanto, a ideia do PBM, e eu também não queria que ficasse aqui neste podcast a ideia que é contra a transfusão, não é rentabilizar a transfusão ao ponto de só transfundir quando for mesmo necessidade de transfundir. Eu também não estou a dizer que os nossos colegas transfundem quando não há necessidade de transfundir, não é isso que eu estou a dizer. Estou a dizer é que há muito trabalho prévio que pode ser Porque feito coordenadamente para que essa necessidade mesmo de transfundir venha a acontecer muito mais lá para a frente. Até porque, não só o aspecto clínico é muito importante, mas há um aspecto que é muito importante nos dias de hoje, que é o aspecto económico associado a todo este Que é o processo, não é? Se é um Exatamente. valor que geralmente é muito sensível a vários órgãos. Exatamente. Nós no Anemia Working Group fizemos um estudo com a Exigo, que são consultores, e fizemos um estudo, uma prospeção em termos, uma projeção em termos económicos da aplicação de PBM em Portugal durante um ano. E se nós, de acordo com esse estudo, se aplicássemos PBM durante um ano em Portugal, íamos ter um benefício económico de cerca de 68 milhões de euros. Portanto, temos de gastar menos aos serviços de saúde, 68 milhões. E, do ponto de vista clínico, que é onde se ganha mais, porque do ponto de vista económico é importante, como tu dizes, não é? Porque é para aí que se olha, mas do ponto de vista clínico íamos reduzir em mais de 50% o número de transfusões
ia-se reduzir em 10% o número de internamentos, ia-se reduzir um fator chamado anos de vida saudável perdidos associados à incapacidade, este fator reduzia-se em 6%, ou seja, isto reproduz a qualidade de vida. Portanto, íamos melhorar a qualidade de vida destes doentes em 6%. Basicamente seria o conceito assim. Portanto, estes benefícios económicos são, vá lá que, como a cenoura, para chamar a atenção aos decisores que podem decidir do ponto de vista político as medidas de saúde e, portanto, acho que só teríamos a ganhar. E essas medidas, como é que se poderiam implementar? De que forma é que se pode estruturar essa organização em termos, legislativos, vá lá? Olha, para já é fazer cumprir as diretivas que existem, porque realmente o PBM tem um apoio normativo que nós deveríamos cumprir. Aliás, a Organização Mundial de Saúde, em 2010, já tinha os Estados-membros da Organização Mundial de Saúde a promover PBS. Havia uma resolução da Assembleia Mundial de Saúde que já diz que isso se deve fazer. Depois, o Diário da República publica um despacho já a dizer que o PBM tem que ser feito. Depois, o Estado também, no Diário da República de outubro de 21, já promulga o Dia Nacional da Anemia, onde o PBM já consta, portanto, implícito, não fala PBM diretamente, mas já fala que se deve fazer uma série de medidas para combater a anemia e o PBM está cá envolvido. Portanto, e há a norma, inclusivamente, a DGS, a norma 11 de 2018, que já diz como se deve fazer, muito embora, como nós falámos já neste podcast, as medidas se calhar têm que ser mais valorizadas, mais rentabilizadas para que isso aconteça. Mas, portanto, existe esse apoio do ponto de vista normativo e legislativo. Agora, a pergunta que tu me Porque é que fazes, não funciona então, não é? Realmente. pois, porque é que não funciona? Pronto, o que é que eu poria como opções? Primeiro, e criar assim uma espécie de task list para que isto funcione. Primeiro era estar alerta para o problema da anemia. Portanto, e estar alerta para o problema da anemia nas três fases, no pré, no intra e no pós-hospitalar. Depois era sensibilizar os colegas e os doentes para o problema. Portanto, fazer literacia em anemia, em saúde em anemia, para as pessoas e sensibilizar os colegas. Depois é corrigir a anemia logo do início, não deixar anemias progredirem até ao ponto em que eu já chego com a doente ao bloco sem hipótese de o fazer. Depois é, claro, não operar doentes anémicas ou ferropénicas tanto quanto possível. Depois era solicitar as colheitas estritamente necessárias. Nós às vezes fazemos um vampirismo das doentes e colhemos, e sobretudo quando estão internadas, colhemos sangue atrás de sangue, sem às vezes necessidade concreta. Pedimos exames, às vezes pedimos colheitas a mais. Depois é usar as técnicas cirúrgicas que tenham menor repercussão nas perdas de sangue, como falámos há bocadinho. Se formos responsáveis, nós, por decisões, estou a falar os de nós que são chefes de serviço, diretores de departamento, etc. Se somos responsáveis por decisões nos nossos serviços, é optarmos por desenvolver e ensinar aos mais novos as técnicas que são mais poupadoras de sangue. Nós somos fruto de um serviço vaginalista, não é? Do Garcia Dorta, em Uhum. que nós valorizávamos as técnicas que eram feitas por via vaginal. Isso já estávamos a fazer PBM ou implementar essas técnicas. Portanto, isso é uma forma também de trabalhar PBM. Depois é encontrar e compreender os nossos próprios indicadores clínicos no que respeita ao PBM e melhorá-los. Mas isso já às vezes não é fácil de fazer, é preciso ter alguma cultura em termos de qualidade, mas é importante quem possa e saiba fazê-lo, fazê-lo. Depois é colaborar com outros serviços, no sentido de se implementar o PBM em multidisciplinaridade. E por fim, eu acho que era divulgar os sucessos, quem tem sucessos, e partilhar as dúvidas para que realmente a comunicação se possa fazer de forma eficaz. João, acho que realmente há ainda muito para fazer nesta área. Acho que é muito importante esta chamada de atenção, esta tomada de consciência
nesta área e todos podemos contribuir. É quase como se fosse, não é uma crise climática, mas mas é uma crise para que todos podemos contribuir e participar e já temos um guião, vá lá, escrito que podemos seguir. Agradeço muito a tua explicação, e gostei muito de Obrigado. estar aqui à conversa contigo sobre este tema. Obrigado. Também eu. Muito obrigado. Esperamos que tenha gostado deste podcast que o Anemia Working Group preparou para si e assim o partilhe com colegas e amigos. Voltaremos em breve com mais um Anemia Podcast e gostaríamos de contar consigo desse lado. Fique atento, siga-nos no Facebook ou no LinkedIn. Até breve! Este podcast teve o apoio da CSL Vifor.